E Cíntia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tô sem câmera hoje. Estava te esperando aqui para a gente fazer as invertidas hoje. Ah, amiga, eu tô com o pescoço tudo meio duro, eu achei melhor não fazer invertida, não. É bom, melhor se É bom, proteger, né? né? Importante. A Não tem Stephanie veio problema, aqui. semana que vem tô aí. É, legal. A Stephanie estava aqui, praticamos bastante Tava. invertido. Sim. Ela conseguiu inverter sobre a cabeça, foi muito legal. Ah, é? Eu falei pra ela, vamos ver como é que eu vou acordar. Eu até acordei cedo, sabe? Mas aí eu falei pra ela, eu acho melhor não ir, não. Eu tô semana inteira com o pescoço meio travado, falei, acho que É importante essa análise. é, Esse, mas não tem semana que problema, vem. né? Segunda-feira eu Você me faz coloco bastante a cabeça. invertida. Tá bom. Ai, ai. Vou só esperar mais alguém chegar aqui e daqui a pouquinho a gente começa, tá? Ai, joia. Oi, bom dia. Cíntia, seus doguinhos estão participando aqui da Você nossa. viu, né? Eu já Da desliguei. nossa A Stephanie chegou. felicidade deles. Tudo bem, Dri? Tudo bom, tranquilo. O pessoal ficou com preguicinha de vir com esses friozinhos aí, né? Ah, animada? Estou animada. Então é muito. Para alunos ficar animados assim, pra gente participar. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa da gente aprofundar. Aprofundar em si mesmo. Ter um tempinho só para você. Tem uma prática lá que a gente vai fazer no retiro que chama Mauna. Então, Mauna é como se fosse um voto de silêncio. A gente vai se retirar assim, no sábado à noite e vai passar um zíperzinho na boca. E só vai voltar a usar a voz só às 10 horas da manhã. A gente vai fazer toda a nossa prática, tudo em silêncio. Isso é uma experiência assim, de introspecção enorme. Você ali, tudo em silêncio, você não expressar a sua voz. Tem retiros que assim, são 7 dias assim, os primeiros dias são assim, louco. O tempo todo você está acostumado a falar com as pessoas, tá? E você quer falar, não pode, aí você vai ter que controlar a mente. Mas depois é uma coisa que assim, você entra mesmo no humor, sabe? Então a gente vai ficar pelo menos desde a hora de dormir até acordar, umas 10 horinhas de silêncio, assim. Vai ser interessante, assim. Que horas são no seu relógio? 9h17. O pessoal normalmente avisa quando não vem, hoje não avisaram e também não vieram. Então, beleza, hoje eu vou começar porque a gente tem 2 capítulos para ver, né? Então, tem bastante coisa para a gente falar. Então, vamos só alinhar nossa coluna, fechar os olhos um pouquinho, deixa a respiração ampla. Traz atenção para agora. As mãos no frente do tórax. A gente vai limpar o mantra de Krishna 3 vezes. Prepare esvaziando o pulmão. Inspira.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos lá, eu sempre gosto, né, de começar fazendo aquele gancho do capítulo anterior com o próximo capítulo. Então, a gente teve no capítulo anterior Krishna falando das suas opulências, né? As suas inúmeras formas de se expandir e tudo mais, que deixou Arjuna maravilhado. E aí, no final, ele ainda fala assim: mas Arjuna, qual a necessidade de tudo isso? Para que saber tanto desses detalhes? Apenas um fragmento de mim e eu penetro todo esse mundo e todas as pessoas. Mas aí você acha que Arjuna ficou satisfeito? Queria um pouquinho mais ainda, né? Então, a gente viu no capítulo 10 uma passagem importante, que eu até frisei isso, que era dizendo que Arjuna passou então a aceitar tudo que Krishna disse. Estava dizendo como verdade, né? Ele falou: Krishna, eu aceito tudo que você falou como verdade, então me fala mais ainda, que eu estou sedento por saber um pouquinho mais. E aí Arjuna vai começar esse capítulo 11 afirmando que toda a ilusão que ele tinha foi dissipada. Ou seja, toda aquela angústia que ele tinha de pensar que os parentes iam morrer, que as pessoas iam sofrer, que ele não queria mais lutar. Então aqui a gente vê, nesse capítulo 11, esse marco importante de Arjuna afirmando que esse conhecimento que Krishna ensinou para ele aliviou ele de todos os sofrimentos, todas essas ansiedades. Isso é muito significativo porque reafirma a importância de nós ouvirmos esse conhecimento de uma fonte segura, de uma fonte autorizada. Uma pessoa está estudando isso, que já está há um tempo buscando esse conhecimento, né? Então aqui Arjuna ouviu diretamente de Krishna, e através então da sucessão discipular de mestres e discípulos, é importante que a gente estude esse conhecimento na presença de mestres, né? Então aqui a gente está lendo esse livro de Chandramukha Swami, que é um grande mestre de Bhakti Yoga já há 40 anos, estudando e compartilhando isso. E é importante que a gente continue, né, estudando essas escrituras com pessoas ali que estão nesse propósito, né? Porque se a gente ouve de pessoas que levam isso a sério e que entenderam a proposta do Bhagavad Gita, a chance da gente entender é muito maior. Então é importante aqui, Arjuna já começa falando, então, consegui, já estou tranquilo, já estou de boa, né? E aí, maravilhado com todas essas opulências de Krishna e já ciente do conhecimento transcendental que Krishna explicou, Arjuna, ele sentiu o desejo no coração de ver essa forma de Krishna expandida. Então Arjuna pede para Krishna mostrar a sua forma universal e Krishna fala que vai mostrar. Só que Krishna afirma que com os olhos atuais que Arjuna tinha, ele não podia vê-lo. Então, apesar de Arjuna já ter ali obtido um conhecimento transcendental, entendido ali a meta, a proposta da vida, ele ainda não tinha a capacidade de enxergar Krishna com essa forma universal. A gente, inclusive, já discutiu no capítulo passado essa questão de que os sentidos são limitados, né? A gente falou sobre isso, né? Às vezes a gente confia cegamente nos sentidos e, de forma muito simples, a gente se engana. Os sentidos, eles são muito limitados.
Até mesmo, Krishna fala que até mesmo os semideuses não têm essa capacidade de enxergar ele e de estar com ele a hora que quiserem, né? Então, através, como Arjuna era uma pessoa muito querida para Krishna, Krishna falou, então eu vou te dar olhos divinos. E o que isso é interessante a reafirmar também, que a gente falou na aula passada, dessa forma que às vezes a gente pode ter perante Deus, de tipo assim, se eu não vejo, eu não acredito. E pode ser que você nunca veja mesmo. Você não tem os olhos divinos para ver, para sentir, para estar ali conectado com Ele. Então, essa coisa do ver para crer, às vezes pode afastar a gente da nossa busca, né? Porque para a gente se conectar com Deus, a gente vai precisar de ter a nossa fé desenvolvida, né? A gente precisa ter mais fé de que Ele está aqui com a gente do que a nossa capacidade de ver. Então, os sentidos são limitados. Se a gente confia 100% nos sentidos, a gente acaba não se entregando no processo de relacionamento com Deus. E aí Krishna, né, ele fala isso para Arjuna, né? Então eu vou te dar olhos divinos ao qual você pode me enxergar. E é algo que Krishna falou mesmo, não lembro agora se foi no 9 ou se foi no capítulo 9 ou 10. Ele falou que ele dá o conhecimento, ele dá as formas a qual o devoto dele pode chegar até ele. Então, quanto mais a gente quer se aproximar, se for sincero, se for uma relação amorosa, Krishna vai dar as condições. E aqui a gente vê que ele está dando para Arjuna essa condição de vê-lo nessa forma universal, né? E aí, gente? Aí Krishna revela a forma universal. Eu imagino que deve ter sido até assim, muito curioso, né? Ler esse capítulo, ler essa parte dessa descrição, porque Krishna começa a revelar que todos os semideuses estão nele, ele tem muitas cabeças. A gente passa a observar Krishna ali com diferentes roupagens, uma roupagem totalmente divina, repleta de ornamentos, joias, de brilhos, refulgências, mas ao mesmo tempo repleto de armas em suas mãos, inúmeras cabeças, fogo saindo da boca dele, nesse fogo pessoas sendo devoradas, enfim, uma forma assim que a gente não consegue nem conceber. Mas Krishna dá uma descrição aqui muito impressionante da capacidade que ele tem, né? Então, voltamos naquele ponto, né? De que se Deus é ilimitado, ele pode tudo mesmo, né? Então, essa forma universal inclusive até na descrição, Chandramukha comenta, Srila Prabhupada, que é o nosso mestre, também comenta, ele fala sobre essa questão da potência de Krishna ilimitada, né? Ele pode realmente ser tudo que ele quiser ser nesse aspecto, como suprema personalidade de Deus, né? Então, a forma universal é um registro, é uma forma de que realmente Deus é grandioso, né? Só que a forma universal, ela ao mesmo tempo que surpreendente da gente ficar maravilhado, ela também é assustadora, porque é algo interminável, sem fim. E é justamente o que Arjuna sente, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está maravilhado, ele começa a tomar consciência da grandiosidade de Deus e ver tudo aquilo acontecendo e começa a ficar trêmulo, assim, né? Ficar, não sei, preocupado, um pouco aterrorizado mesmo, né? Até estranho a gente falar dessa forma, né? Nossa, mas a gente está vendo Deus e está aterrorizado, né? Mas Deus é tudo que existe, né? Então, assim, se existe felicidade e sofrimento nesse mundo, tudo isso vem de Deus. É claro que Ele não quer que a gente sofra, mas tudo que existe nesse mundo são qualidades divinas. Então, até esse terror está presente na natureza de Deus, porque Ele pode tudo nesse aspecto, né? Então, eu até mandei para vocês lá no grupo, né, algumas imagens, para a gente poder tentar ter um pouquinho de concepção do que seria essa forma universal. Aquela pintura é uma pintura muito bem feita, tem várias no Google, se você procurar, mas aquela ali, ela
ela está muito bem feita, assim, porque retrata Krishna de uma forma divina, opulenta, bonita, mas com todas as suas outras formas, assim, são um pouco até mais aterradoras, né? Aterrorizadoras. E aí, então, né, maravilhado e ao mesmo tempo, assim, preocupado ali com aquela forma. Imagina, a forma universal, ela, não é que, estava até comentando com o Hugo agora de manhã, não é que a gente olha assim dentro de um quadro. Para onde a Arjuna olhasse, ia ter manifestação da forma universal. Então, é como se você fosse num cinema aí. Não sei nem se existe assim, mas imagine um cinema que é 360 telas, assim, para onde você olha é como se fosse uma realidade, né? Então, Krishna se expandindo constantemente, sem parar, inúmeras formas, braços e coisas surgindo, né? Então é algo assim de muita... de ficar maravilhado mesmo, né? E aí Arjuna, olhando para tudo isso, um pouco perplexo, ele pergunta para Krishna assim, né? Na verdade, ele abaixa sua cabeça, reconhecendo essa grandeza de Krishna, une as mãos expostas, oferece seus respeitos e começa a orar para Krishna. Ele começa a orar para Krishna e começa a descrever essas grandiosidades que ele está vendo de Krishna. Então ele fala aqui, né? Meu querido Krishna, vejo em teu corpo todos os semideuses, várias e outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus, vejo o Sr. Shiva. Então ele começa a descrever tudo que ele viu ali, né? Mais uma vez reforçando assim as opulências de Krishna, né? E ele fala até um verso que é muito legal, que eu acho bonito, assim, poético, que é o 28. Ele fala: assim como muitas ondas dos rios desembocam no oceano, do mesmo modo, todos esses grandes guerreiros entram incandescentes em tua boca, né? Ou seja, o rio tem esse ciclo de ir para o mar e sempre vai caminhar para o mar. Então, da mesma forma, toda a humanidade, assim como esses guerreiros, vão nascer, vão viver e em um determinado momento vão morrer e vão voltar para esse ciclo, né? E aí, depois de fazer essas orações, ele vai passar então a perguntar para Krishna: quem é você? Eu acho engraçado essa pergunta, assim, porque o Krishna já descreveu todas as opulências, mostrou sua forma universal ainda. Aí Arjuna fala assim: quem é você? Qual que é a sua missão, né? Tipo, caramba, se é tudo isso, então qual que é o seu propósito, né? E agora a gente então vai ler, é importante, né? Essa parte a gente vai ler a resposta de Krishna para Arjuna. Então a gente vai ler para a página 154, a gente vai ler o verso 32 e 33. Então, o bem-aventurado Senhor diz: eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos. Eu vim aqui para destruir todas as pessoas, executando vós, os pândavas, aqui. Todos os soldados de ambos os lados serão mortos. Ponto para fazer uma pausa para fazer uma explicação aqui. Então é isso que a gente estava falando, né? Deus, ele vai ter todas as qualidades que existem nesse mundo. Então até mesmo a questão da morte, toda essa questão que para a gente pode ser assustador, né? Principalmente no Ocidente, a gente não tem essa cultura de olhar para a morte como algo que faz parte da vida. Então Krishna reafirma aqui que ele é o tempo, e o tempo devora tudo. Você pode ver aí que inúmeras civilizações, por mais grandiosas que foram durante sua existência, deixaram de existir. Né? Se a gente pegar algo que até assim, é recente na nossa história, que é a filosofia da história grega e tudo mais, você pode ver até os próprios monumentos gregos que são super imponentes, o tempo aí de alguma forma devastou. A gente só tem ali praticamente os pedaços que sobram, esqueci o nome agora. Só tem assim esqueci, mas essas são as ruínas, né? Só sobra ruína. Então o tempo é isso, ele vai devorar tudo. Assim como às vezes a gente está muito aflito com alguma coisa e alguém fala assim pra gente: calma,
O tempo vai te ajudar, daqui a pouco isso vai passar. Então, o tempo ele vai devorar tudo, né? Então, Krishna ele fala que ele é esse tempo, o grande destruidor dos mundos. Todo mundo, que a missão dele era levar todo mundo que estava ali, mas que de alguma forma tudo aquilo fazia parte do plano dele, de certa forma natural da vida, mas ele ia libertar todas essas pessoas. Continuando, verso 33. Portanto, levanta-te, prepara-te para lutar e conquistar a glória. Vença teus inimigos e desfruta de um reino próximo. Por meu arranjo, eles já estão mortos. E tu, ó, Swaryasati, és apenas um instrumento na luta. Então aqui é uma forma da gente observar também como às vezes a gente quer ser controlador de tudo e às vezes a gente só é um instrumento nas mãos de Deus. Se a gente tiver a oportunidade de se entregar amorosamente a Deus, ter fé a Ele, e entender que somos só um instrumento, a gente está ali sendo guiado por Ele, né? E quando a gente quer ter o controle de tudo, a gente vai passar a se frustrar porque a gente não tem, né? Nem sempre a gente vai conquistar aquilo que a gente quer. Então, Krishna afirmou para Arjuna, ó, sua ilusão já não acabou? Então minha missão é essa. Se prepara aí, vamos lutar porque já está tudo decidido. Por minha vontade, tudo vai acontecer. Você vai ser só meu instrumento aqui. Ele até continua aqui, mas a gente não vai precisar ler, porque ele vai falar os nomes de pessoas específicas, né? Então, depois de continuar fazendo as orações a Krishna, quer dizer, Arjuna vai continuar fazendo as suas orações, mesmo depois de Krishna ter falado isso, ele vai continuar ali glorificando Krishna. Só que Arjuna, diante de tamanha grandeza, tudo isso é a forma universal rolando ali. Eles conversando, é a forma universal ali manifesta, né? E aí Arjuna, olhando para tudo aquilo, ele se toma conta de que ele se relacionou com Krishna, como eu mencionei para vocês, eles eram da mesma família, né? Então ele se relacionou com Krishna desde pequeno como uma pessoa normal. E aí, então, agora tendo conhecimento de que Krishna é tão grande assim, bateu um sentimento nele de, tipo, putz, não acredito que eu passei minha vida inteira me relacionando com Deus ali da forma mais simples possível, né? Ao contrário do que eu devia estar ali, né? Tipo, glorificando Ele o tempo todo. Então ele vai passar a falar assim para Krishna, para pedir perdão pelas inúmeras ofensas, por ter negligenciado Ele em todo esse passado, estado lado a lado desde a sua infância, falando sobre assuntos mundanos, tocando mesmo em Krishna, assim, e Arjuna se sente de alguma forma que desrespeitou Krishna por conta disso, né? Então a gente vê que é uma atitude humilde de Arjuna ali, por ter reconhecido a grandiosidade de Krishna e se colocou ali, né, nessa postura de respeito mesmo, né? Então, né, diante aí da forma universal e dessa sensação de desrespeito, a Arjuna fica um pouquinho desequilibrado emocionalmente. Ele volta ali, né, tipo assim, a ficar um pouco abalado, tipo assim, um pouco de vergonha, aquela sensação de sentir desrespeito. E aí ele pede para Krishna se é possível para ele voltar para aquela forma que ele possui, semelhante à forma humana. Aí é até interessante a gente essa palavra, né? Semelhante à forma humana, porque a gente vê Krishna ali com 2 braços e acha que ele é um humano, né? Então Arjuna fala, se tem como se voltar essa forma, mas que é semelhante à humana, que já é consciente, né, dessa potência de Krishna. Então a gente vai ler agora o verso 45 e 46, que é a Arjuna pedindo isso, né, para a gente entender o que isso significa. Então, 45, página 156. Após ver essa forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito, mas ao mesmo tempo minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, conceda-me a tua graça e torna a revelar a tua forma como a suprema personalidade de Deus. Ó Senhor dos Senhores, ó morada do universo,
Ó forma universal, ó Senhor de 1000 braços, desejo ver-te em tua forma de 4 braços, com um elmo na cabeça e portando a massa. A massa é uma arma, né? De luta. Disco, búzio e flor de lótus em tua mão. Almejo ver esta forma. Só para a gente contextualizar, o que é essa forma de 4 braços? Até mandei uma imagem para vocês, que é quando Arjuna faz esse pedido para Krishna, né? Então, essa forma de 4 braços é uma expansão de Krishna chamada Vishnu. Eu acho que eu já mencionei em algum momento do nosso estudo essa forma de Krishna, que é a versão de Krishna executiva. Ou seja, a gente tem o Krishna na sua forma original, no mundo espiritual, mas para que esse mundo seja mantido, ele se expande numa forma chamada Vishnu, que ele tem esses 4 braços e possui esses elementos característicos. É até dito, eu também comentei, eu acho que em algum momento, a trindade do hinduísmo é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma é o criador do mundo, ele cria esse mundo através da potência de Krishna. Aí Vishnu, essa forma de Krishna, mantém a existência desse mundo, e quando chega o momento do final do ciclo desse mundo se encerrar, Shiva aparece com a sua potência destruidora e encerra o mundo. E aí um novo ciclo acontece, um novo mundo é criado. Então Vishnu é essa personalidade de 4 braços, expansão de Krishna, que administra, que mantém a existência do mundo. E aí, nesse ponto, é importante a gente observar também a importância da forma de Deus. Então, Arjuna pede a ele para retornar essa forma semelhante à humana, porque ele não sinta medo. Porque, assim, apesar de estar vendo Krishna ali na sua forma universal, de estar oferecendo respeito, reverências e estar maravilhado, ao mesmo tempo, aquilo era demais para ele, para a consciência que ele tinha naquele momento, né? Tanto é que Krishna não revela essa forma para quase ninguém, como ele descreve aqui. Então Arjuna queria ver Krishna na sua forma semelhante à humana, para que ele pudesse voltar a sentir afeto nesse aspecto de desenvolver o amor, desenvolver a Bhakti Yoga, né? Então a gente vê aqui Krishna, Krishna, por exemplo, aí a gente se pergunta, algumas pessoas se perguntam, né? Algumas religiões até falam, a gente não tem idolatrismo, né? A gente não idolatra nenhuma imagem, porque Deus ele é sem forma. Se a gente colocar Deus numa forma, a gente vai limitar Deus. Esse é muito do argumento de algumas outras linhas religiosas que falam então que não veem Deus como uma forma. Só que é muito difícil a gente se relacionar com Deus, principalmente amorosamente, sem ter uma semelhança, sem ter características que a gente se conecta, né? Então, misericordiosamente, Deus ele assume essa forma semelhante à humana, como Krishna, para que a gente possa, então, ter uma relação com ele. Então, por isso que se você for em qualquer templo de Krishna, vai ter uma imagem muito bela de Krishna, assim como a gente tem aqui atrás. Krishna tocando a sua flautinha, para que a gente possa olhar para ele e se sentir próximo, e a partir dessa proximidade desenvolver afeto e amor. Tá? Então, quando Arjuna pede para Krishna voltar a essa forma, isso também é significativo, porque é a maneira de como a gente se aproxima, se sente mais atraído por Deus, né? Até Chandramukha reforça aqui no comentário, ele fala que os devotos de Krishna não estão interessados em ver essa forma universal. Os devotos de Krishna querem ver Krishna dessa forma, para que Bhakti permaneça ali em essência. Tá? E aí então Krishna concede, né, essa bênção a Arjuna de cessar a forma universal, voltar ali para... Apesar de Arjuna ter pedido para ele voltar para a forma de 4 braços, Krishna ele vai voltar mesmo para a sua forma ali como cocheiro, né, como aquele guia ali, uma forma semelhante à humana. E aí Krishna vai finalizar o capítulo 11 afirmando para Krishna, para Arjuna, que só o serviço devocional, que somente através desse serviço devocional que a gente pode ver Krishna. Então vamos ler aqui o verso 54 e 55 da página 158. Então Krishna fala assim:
Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como sou, tal qual me apresento diante de ti, e assim pode me ver diretamente. Só desse modo podes ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Meu querido Arjuna, aquele que se ocupa em meu serviço devocional puro, livre das contaminações, das atividades fruitivas e da especulação mental, que trabalha para mim, que faz de mim a meta suprema da vida, sendo amigo de todos os seres vivos, com certeza virá a mim. Então, como sempre, eu gosto de trazer para vocês essas afirmações de Krishna, de que ele coloca uma afirmação de que se a pessoa tenha aquele ímpeto de seguir pelo menos algum daqueles princípios, ele chega até Deus. Então, em diversos momentos do Bhagavad Gita, a gente vê Krishna falando isso. Das características e tal. Se você tentar fazer isso, com certeza você vai chegar até mim, você vai ser o meu mais querido, eu vou te perceber, você vai ser o melhor dos melhores. Então, é importante essas afirmações de Krishna para a gente se sentir seguro, né, através da mensagem dele. Então, aqui a gente encerra o capítulo 11, falando aqui da forma universal, né, esse aspecto, e inicia o capítulo 12, que vai fechar o ciclo temático específico de devoção, Bhakti Yoga. E é um capítulo bem curtinho, então por isso que eu pedi para a gente ler também o 11 e o 12, para a gente já conseguir concluir, para concluir esse tema Bhakti Yoga. Então, a gente já sabe que Arjuna está livre dos seus anseios, ele já aceitou toda a mensagem de Krishna como verdade, ele já viu a forma universal, assim, já tem todos os argumentos possíveis para ele levantar e lutar, né? E aí Krishna ainda vai falar para ele... Então Krishna finalizou o capítulo falando que é somente através do serviço devocional que alguém pode alcançá-lo. E ele vai descrever agora as últimas características então do serviço devocional. Que aí, a partir do capítulo 13, a gente vai falar sobre conhecimento. Então, lembra que são 3 tópicos: Bhagavad Gita, ação, karma, devoção, Bhakti Yoga e Jnana, que é o conhecimento. Tá? Então a gente vai encerrar esse ciclo aqui. Então, após Arjuna tomar ali a sua aguinha com açúcar, né? Estava todo ali nervoso, assustado, aí deu aquela aliviada, ficou tranquilo, com a mente estável. Arjuna pergunta para Krishna: quais são considerados mais perfeitos? Aqueles que praticam o serviço devocional ou aqueles que adoram Krishna sob a sua forma impessoal? Aqui a gente vai ter que ler mesmo aqui esses versos para ficar bem claro, porque o capítulo, a essência do Bhagavad Gita é Bhakti Yoga, e o capítulo que se dedica especificamente a Bhakti Yoga é o mais curto de todos, praticamente. Então a gente vai ler porque a mensagem está bem condensada aqui. Então, Arjuna perguntou: quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman pessoal e manifestam? Lembrando, o Brahman pessoal é aquela energia de Deus que a gente apenas sente através dos sentidos, né? Nossa, o dia está tão bonito hoje, o pôr do sol, aquela coisa que a gente já conversou, né? E a Suprema, verso 2, a pessoa suprema diz: aqueles que fixam sua mente em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande fé transcendental, eu os considero muito perfeitos. Ou seja, aqueles que dedicam totalmente a sua vida a mim, considero perfeitos. Aí ele continua: mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, ó onipresente, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal sobre a verdade absoluta, aí abre, né, um parênteses, controlando os vários sentidos, sendo equânime com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos acabarão me alcançando. Ou seja, ele até fala que existe, né, esse processo de autorização através do impessoal, mas com a condição de que a pessoa tem que controlar a mente e tem que ser bom com todos os indivíduos. Então existe essa condição, ou seja,
Já começa a complicar um pouquinho, porque se você não está vendo Deus, você não está se relacionando com Ele de uma forma pessoal, você está ali só nessa energia, já tem essa dificuldade de se aproximar. Você ainda vai ter que controlar a mente, e a gente leu, né, a Arjuna falando que controlar a mente é mais difícil que controlar o vento. A gente sabe, a gente faz meditação aqui, a gente sabe que a mente é muito ágil, né? Então, é uma condição que acaba sendo um pouquinho difícil. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. 5. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para aqueles que estão corporificados. Aí 6 e 7. Mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Brita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos humanos. Então, ele descreve que ele considera os mais perfeitos aqueles que fazem o serviço devocional e depois reafirma que realmente ele é a meta última desses que executam o serviço devocional. Né? Então, depois de responder ali como categoria a pergunta de Arjuna, Krishna passa a descrever o processo de Bhakti Yoga. E caso alguém não possa segui-lo, ele descreve outras formas e assim por diante. Então, até algo que eu estava conversando com o Hugo antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. Então, Krishna vai descrever o processo de Bhakti Yoga. Daí até o Hugo falou, nossa, mas eu me sentia muito distante disso. Daí Krishna fala, mas se você não pode fazer isso, então tenta fazer isso. E se você não pode fazer nem isso, tenta fazer isso. Então Krishna vai descrever esses vários processos para que de alguma forma, alguma coisa a gente consiga fazer para se aproximar dele. E se a gente realmente não fizer nada disso, é porque não existe nenhum interesse nosso em se relacionar com Deus. Então a gente vai ler também no verso de 8 a 12, que é Krishna falando sobre esse processo. Então, na página 163. Fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Ou seja, cultivo, né? Lembra que a gente falou da sementinha da devoção? Ou seja, você vai regando e vai criando o desejo de se relacionar com Deus. Se não podes praticar as regulações que fazem parte do Bhakti Yoga, então simplesmente tenta trabalhar para mim, porque trabalhando para mim chegarás a uma fase perfeita. Se, entretanto, é incapaz de trabalhar nessa minha consciência, então tenta agir renunciando a todos os resultados do seu trabalho e procure situar-te no eu. Então, aqui, Karma Yoga puro, ou seja, é ação com desapego, mas sem a relação com Deus, sem a Bhakti Yoga. Então, estou agindo nesse mundo desapegado do resultado e focado no eu, em mim mesmo. Mas ainda aquela relação com Deus não está presente. Aí no 12. Se não podes adotar essa prática, então ocupa-se no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor que o conhecimento é a meditação. E melhor que a meditação é a renúncia aos frutos da ação. Pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Ou seja, por mais que então você não cultive nenhuma relação com Deus, o mínimo que você pode fazer para poder ter paz de espírito aqui nesse mundo é agir desapegado às coisas. Karma Yoga mesmo, e aí, é claro, fazendo meditação, né, estudando. Dessa forma, você de alguma forma vai ter paz de espírito e em algum momento você pode ir sentindo esse despertar, essa progressão de querer se relacionar com Deus. E aí é um processo de escadinha que a gente foi conversando, né, nas últimas aulas. Então, a gente vai ver aqui na descrição desse capítulo, né, Chandramukha, ele vai falar um pouquinho que existem 2 estágios em Bhakti Yoga, no serviço devocional. O estágio avançado, que é quando a pessoa já é consciente de Deus, consegue firmemente
fixar a sua mente em Krishna o tempo todo, todas as suas ações são voltadas para isso, a pessoa é renunciada. Enfim, a pessoa ali possui todas as qualidades, porque ela cultivou isso e se relaciona com Deus diariamente, que ela está num processo de devoção, que aonde ela olha, ela só vai ver Deus, ela só vai ver Krishna. E as coisas que ela vai falar vai ser sobre Krishna, as coisas que ela vai consumir vai ser Krishna. Tudo que ela faz é com esse propósito. E o outro estágio é o estágio do neófito. O estágio em que mesmo... aquele estágio que a pessoa está começando, que mesmo que ela tenta fixar a mente ainda sai, ela ainda está nesse processo de cultivo, né? Então é um estágio assim, que eu me encontro, a maior parte das pessoas que eu conheço também se encontram, né? É um estágio assim, que a gente está ali. A gente ainda tem muita relação com a matéria, a gente tem muitos apegos ainda. A gente gosta de Deus, a gente se relaciona com Deus, mas Ele ainda não é assim de forma o objeto máximo das nossas ações, né? Então, no estado neófito, a gente está nesse cultivo. É a sementinha mesmo que está crescendo ali, fortificando o seu tronco, criando alguns raminhos, algumas poucas folhas. Mas é um processo legítimo que está emergindo nesse processo, né? E o que faz regar essa sementinha é o próprio mantra Hare Krishna, né? Então, a gente já mencionou aqui o processo da meditação mântrica. Que, como a gente falou ali, né, fixar a mente, fazer a meditação é algo muito difícil nos dias de hoje, porque a mente é muito intensa. Então, o próprio mantra, por ser um nome de Deus, ele tem essa capacidade de já ir limpando a nossa consciência, né, regando essa sementinha. Então, Krishna ele vai explicar agora as principais qualidades de um devoto que pratica Bhakti Yoga, inclusive sendo um dos versos mais importantes de toda a Bhagavad Gita. A gente vai ler agora 13 e 14. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário, está livre do ego falso, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado, ocupa-se em serviço devocional com determinação, e tendo sua mente e inteligências fixas em mim, semelhante devoto é muito querido. Ou seja, ele já começa a descrever ali qualidades que a gente deve cultivar, caminhos que a gente deve seguir para poder se aproximar dele, né? A gente vai ler agora o verso 15. Aquele que não põe ninguém em dificuldade e que ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Vamos continuar lendo. Meu devoto, que não depende do curso em que as atividades habitualmente se desenvolvem, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores, e não luta para obter algum resultado, me é muito querido. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto é muito querido. Aquele que é igual para todos os amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre da associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e ocupa-se em serviço devocional, semelhante pessoa é muito querida. Aí Krishna encerra no verso 20. Aquele que segue este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupa com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimos queridos na vida. Então, Krishna descreve essas qualidades dos seus devotos, daquele que e diz que ele se sente muito querido por aquela pessoa. Então, se a gente pegar esses versos aqui e tentar trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, essas qualidades que Krishna descreveu,
a gente certamente vai ser querido a Ele. Só que vocês viram, é um desafio, né? Krishna colocou ali inúmeras dualidades, aquele que é equânime entre a felicidade e a aflição, o calor frio, Foi descrevendo isso, são coisas que assim, a gente tem muita dificuldade de lidar. Então esse caminho do meio, que a gente sempre comenta, né? Essa neutralidade, livre do certo e errado, sem julgamento, olhando do ponto de vista neutro, é parte do caminho ali, de um processo que Krishna se sente feliz. Né? Só que isso é algo com a gente, e Krishna não coloca para. Mas se você é equânime também com todos os seres vivos, né? Você vai respeitar todos os seres vivos, na honra ou na desonra. Então são vários processos aqui, qualidades que a gente deve almejar obter, almejar cultivar. E por isso a nossa vida é sempre um aprendizado constante, uma evolução constante. Quanto mais a gente se aproxima dessas características, mais a gente vai ser querido por Deus. E aí, como Krishna mesmo afirmou, se a gente mantém a mente fixa nele, ocupado nesse serviço devocional, certamente alcançaremos ele. Então agora a gente viu a importância ali do serviço devocional, né? Que é obter essas qualidades. E se a gente obter essas qualidades, certamente nosso ritmo de vida aqui nesse mundo vai ser mais leve, vai ser mais feliz, vai ser mais tranquilo, porque você vai evitar qualquer tipo de encrenca, você não vai ficar se lamentando, você vai ter muito menos ansiedade, você está fugindo do que é bom, fugindo do que é ruim, está sempre ali se mantendo pacífico, né? Então, podemos entender, né, que o serviço devocional, essa relação amorosa com Deus, ela é muito positiva também no âmbito material da nossa vida, né, na nossa existência aqui nesse mundo. Mas principalmente porque Krishna afirma que a gente pode vê-lo, alcançá-lo, né, se relacionar com ele através do serviço devocional. Tudo bem? Conseguimos aí 2 capítulos de uma vez, e é muito legal porque os dois estão muito conectados, então fez sentido a gente ler. Querem fazer algum comentário a respeito? Essa última parte que eu falei, agora vocês ficam comentando mais, né? A gente fica nessa direção, né, do serviço devocional, e quanto mais a gente se aproximar de Deus, melhor para a gente vai ser mais querido por Ele. Só que aí essa semana também teve uma situação lá no trabalho, aí é difícil a gente não julgar o outro, né? Porque sempre a pessoa num caminho totalmente oposto, né? Sem essa direção, aí você fica, ai meu Deus, nossa, deixa eu focar aqui na minha caminhada, né? Na minha jornada, porque é difícil não julgar o outro, né? Por você poder estar num caminho completamente diferente. Né? A gente leu o Krishna falando, né? É melhor a gente fazer o nosso serviço mal feito do que fazer o outro bem feito, né? Então, assim, às vezes nós temos muito essa natureza de ver a pessoa fazendo alguma coisa e já querer ter algum controle sobre aquilo, né? Quando é bem isso que você falou, né? Às vezes você está na sua caminhada com um ponto de vista, a pessoa está em outra caminhada com outro ponto de vista, e é o que a Krishna fala aqui, a gente tem que ser equânime, né? Krishna também fala que ele se sente feliz, satisfeito quando ele vê o devoto dele falando dele para outras pessoas. Então, nesse caso, por exemplo, não sei nem se era o caso, mas assim, em algum momento, se você sentir que a pessoa tem uma abertura para receber uma palavra, um carinho de afeto, uma mensagem de conhecimento, né? Você pode estar levando isso para a pessoa também, né? Já que você vê que a pessoa tem um outro caminho, um outro estilo de vida. Mas realmente é muito difícil, né? A gente se controlar aqui para não ir ali interferir na vida dos outros e tal. Então é isso, vamos cultivar aqui o máximo possível dessas qualidades para que a gente possa praticar da nossa forma, né? Independente da nossa crença, o Bhakti Yoga, porque é o cerne da nossa existência humana. A gente desenvolve relação por Deus, a gente vai amar todos os indivíduos. E aí, certamente, a gente vai ter uma vida mais
mais feliz. Cíntia, quer fazer algum comentário? Não, eu acho só assim que é tão interessante, né? Porque eu faço um outro curso também, de outra filosofia, e na verdade todas se conversam, né? Essa coisa da gente se aproximar a Deus, essa coisa da gente não ficar julgando o outro, quando você falou agora, né? O outro está na história dele, né? Ele está no momento dele, e às vezes a gente acha que a gente está até ajudando, né? E o tentar ajudar é uma forma de controle, né? E a gente Também. demora muito para entender isso, né? Quando eu descobri isso, isso me chocou muito, porque eu sempre achava que eu estava ajudando as pessoas e, na verdade, você está querendo que ela ande na história dela de acordo com aquilo que você acha que é o correto. Então, é muito louco, né? Com certeza. A gente tem noção ali. É o desapego, né? A gente quer apegar até a vida dos outros, né? Então é isso, né? Equanimidade mesmo, desapego e assim, se a pessoa de alguma forma, né, se sentir atraída pela aquela visão que você tem, eu acho que é válido, né, levar o conhecimento, mas de outra forma, a pessoa tem que trilhar o caminho dela mesma, né? Mas a gente tem que ter compaixão, né? Se a gente tiver uma pessoa sofrendo de alguma forma, a gente tem que tentar, né, trazer uma luz ali. Mas é isso. Legal, obrigado pela sua observação aí. Turma, vamos encerrar então a nossa prática aqui, né? Obrigado por estarem presentes aqui comigo hoje. A gente está caminhando para iniciar o último terço, né, da Bhagavad Gita. E eu tenho certeza que quando a gente concluir esse estudo, a gente vai fazer as nossas práticas de yoga aqui com uma consciência muito mais interessante assim da nossa prática, da nossa relação com a gente mesmo, com Deus. Então, vai ser muito, está sendo e vai ser ainda mais positivo nas nossas vidas. Vamos aqui unir as mãos, fechar os olhos. Então, vamos apenas internamente, né, nos sentir afortunados, abençoados por estar tendo essa oportunidade. E também, claro, nós estamos aqui nos esforçando, né? Todo sábado esse compromisso de estar aqui estudando é um esforço em direção a Deus. E a gente com o intuito de crescer, né, e se aproximar dele. Então, em honra desse estudo, em honra desse conhecimento, nossa união aqui, então nos saudamos. Namastê. Então é isso, valeu turma, obrigadão, bom final de semana para vocês. Então, capítulo 13 para a próxima semana, tá bom? Obrigada, bom final de semana. Valeu.